Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa região, que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque mais ou menos grisalho e eu estou vestindo uma camiseta de cor preta. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir, de compartilhar e também comentar cada um desses episódios para que o algoritmo do YouTube entenda que é um conteúdo de relevância, que as histórias aqui são inspiradoras e que elas precisam, ser conhecidas por um número maior de pessoas. Também nos siga lá no Instagram, no Facebook, nos acompanhe no Spotify em áudio e vídeo e também os cortes que a gente publica lá no TikTok. Quero agradecer os patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas, e você encontra a Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para a sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Lá você pode receber por Pix, boleto, cartão e também depósito de forma automatizada e economizando 80% do seu tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. E hoje nós estamos aqui com o nosso episódio de número 141 e vamos conhecer um pouquinho da história do Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial. Para isso eu recebo aqui Evandro Vinotti, comandante Vinotti, seja muito bem-vindo. Oi, Loriberto, bom dia, muito obrigado, Eu sou moreno, 1,73 m, estou usando um boné e uma camiseta verde, porque eu gosto do verde, tenho bastante coisa verde em casa. E não vou falar o meu peso, ele é um pouquinho acima do normal, mas estou trabalhando para isso. Legal. E trabalho no Corpo de Bombeiros há 37 anos. Uma parte como voluntário, e uma outra parte como efetivo, contratado pelo Corpo de Bombeiros de Indaial. Que legal. E a unidade de Indaial já está aí em vias de completar 26 anos. 26 anos. Na verdade, 26 anos da data de inauguração oficial, que foi em agosto de 99. Mas a gente já estava um ano antes trabalhando na formação dos bombeiros e tudo mais, Então, na verdade, até já passou de 26 anos, mas oficialmente ali na documentação, em agosto completa 26 anos. Olha aí. Até porque não é uma coisa que assim, vamos abrir o bombeiro amanhã e abre ele. Existe todo esse processo de... Na verdade, assim, para preparar um grupo e começar o atendimento, é quase um ano aí, Loriberto, mais ou menos isso, para fazer uma escola de formação. Na verdade, é importante que venham outros bombeiros já formados de outras localidades para ajudar no início, Então, é mais ou menos isso daí, um ano e pouquinho, a gente já consegue botar uma equipe a atender a região, Que legal. E que tamanho tem o bombeiro de Indaial hoje? Em termos de pessoas envolvidas, em termos de estruturas, Então, assim, Loriberto, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Santa Catarina, assim como em Indaial nós temos ainda 31 outras unidades no estado, a ideia é exatamente
trabalhar basicamente com organizações não governamentais, sem fins lucrativos. Então, nós não temos nenhum vínculo com o Estado, né? Temos uma personalidade jurídica própria, não temos nenhum funcionário público dentro da nossa unidade, né? Nós temos hoje algo em torno aí de 140, esse público é flutuante, né? 140 voluntários das mais variadas áreas lá do Corpo de Bombeiros, desde o atendimento operacional até inúmeras outras atividades que a gente faz em torno do operacional. O objetivo principal é o atendimento de situações de emergência, né? Mas tem muitas outras coisas envolvidas. Temos 8 funcionários, que são pessoas que se dedicam exclusivamente ao Corpo de Bombeiros, são pagas pela associação, pela ONG, né? Pela organização. E aí temos... hoje temos 4 ambulâncias operando, temos uma ambulância que está em São Paulo na fabricação, que deve ser entregue nesse mês que vem, aí, mais tardar deve estar sendo entregue para a cidade. Temos 4 caminhões, 2 caminhões de combate a incêndio, resgate, todo aquele equipamento, né, de salvamento necessário. Temos 2 caminhões que foram doados pelo Exército Brasileiro, fazem transporte de tropa, que fazem ajuda humanitária, que fazem combate a incêndio florestal. Um desses desses caminhões tem 3 mil litros de água para incêndio florestal. Temos uma outra carreta doada pela Receita Federal. Aí já é legal, né? A gente já vai explicando de onde vem, né? E é assim que funciona o Corpo de Bombeiros Voluntários, né? Todos unidos para que essa instituição consiga rodar, né? Então, doada pela Receita Federal, foi apreendida na época transportando drogas, e hoje essa carreta é uma Scania 420, transporta 30 toneladas de água, né? 30 mil litros de água, que atende a cidade e toda a região lá. Uma de nossas ambulâncias também é um caminhãozinho, uma F4000, essa configuração por conta do fato dela ser 4x4 de fábrica, para acessar lugares de difícil acesso, né? E temos, além disso, aí temos várias carretinhas, né? Carretinha de salvamento aquático, carretinha de múltiplas vítimas. Temos um container que é um acampamento base. Dentro desse container nós temos fogão, mesa, cadeira, banheiro, água, enfim, ração, aquelas rações para 24 horas, porque a nossa equipe possa ficar em determinado local por determinado tempo sem precisar da estrutura local. Então, esse grupo é movido para determinados eventos catastróficos e fica lá em média 15 dias. Temos quadriciclo, temos drones, temos 2 drones, temos telefone via satélite. Estamos trabalhando agora para adquirir uma Starlink. Para as operações externas seria muito, muito, muito legal. Mas a gente tem dificuldades financeiras, então estamos vendo aí se a gente consegue, com algum empresário, alguém que nos ajude nesse sentido, né? Enfim, temos uma sede própria, temos uma sede bem bacana, bem grande, temos 2 andares, auditórios, salas de aula, temos a sala de crise, que é aquela sala onde reúne autoridades para discutir uma situação de emergência na região. Temos, inclusive, lá uma sala também de coletiva de imprensa. Enfim, temos uma máquina retroescavadeira também para resgate em estrutura colapsada, em incêndios, em rescaldo em incêndios, para mexer os entulhos para conseguir apagar. Ela é muito útil também em incêndio florestal. Já usamos também em situações de pessoas presas em determinados lugares, que essa máquina nos ajuda a mover. E ela também serve para carregar peso, né? Com aqueles garfos de pallet, né? Então ela consegue levar equipamento em situações de acampamento nosso, assim, que precisa mover estruturas, enfim. Ela é muito útil, né? Então, a princípio, são esses os nossos... Esse é o nosso tamanho, né?
Até me deu uma curiosidade agora. Tu falou da sala de crise, né? Ela já chegou a ser utilizada nesses várias vezes. Várias vezes. Sempre que a gente tem, e seja ela qual for a emergência, já existe uma cultura na nossa cidade, né? Então o nosso prefeito vai para a sala de crise, e aí vai os secretários, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, direção do hospital, da concessionária de água, de luz, enfim, representantes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, se reúnem todos e ali decidem. Normalmente, durante a crise, assim, no topo da crise, é feito uma reunião diária, né, com todas essas instituições que fazem parte do cenário de gerenciamento de situações de emergência lá da nossa cidade. E depois aí alguns representantes da sala de crise vão fazer a coletiva de imprensa para passar a atual conjuntura, o que está acontecendo e o que vai ser feito pela equipe de administração de desastres, né? Então isso acontece diariamente, já foi utilizado várias vezes lá. Enchente, enxurrada, vendaval, enfim, né? Tem alguma assim que tu lembra que foi a mais tensa? As enchentes, né? As últimas enchentes, né? Foram alguns, embora a nossa cidade não seja tão acometida assim como Blumenau, por exemplo, Rio do Sul, né? Mas a gente também tem determinadas situações. E aquelas previsões, quando a Defesa Civil faz uma previsão importante, né? Não dá para precisar exatamente onde vai ocorrer, mas sabe que aqui no Vale, no Médio Vale, no Alto Vale, vai haver uma precipitação muito grande, vai haver ventos de tantos quilômetros por hora. Normalmente a gente aciona a sala de crise também. Não é só quando o evento já está instaurado, né? A gente já aciona preventivo também. A sala de crise de forma preventiva. Já tivemos algumas vezes que passamos lá um dia ou dois na sala de crise com a estrutura organizada, mas que não houve a necessidade, né? Então isso também ocorre. Esse é o desejável, né? Para não... Exatamente. Bacana. E hoje, então, o Corpo de Bombeiros Voluntário de Indaial, ele atua basicamente só na cidade mesmo. Só em Indaial, mas eventualmente atende isso. A gente atende a cidade de Indaial e a gente presta apoio para as cidades vizinhas quando a capacidade de resposta da cidade não é o suficiente, né? Assim como a gente também, né? Quando temos um evento muito grande, pedimos apoio das cidades vizinhas, né? Exemplo agora recente foi o incêndio que ocorreu aqui na Rua 15, em Blumenau, né? Na Igreja Matriz. Exatamente. Onde vocês participaram aí, né? A gente mandou um caminhão com 30 mil litros, a carreta com 30 mil litros de água para dar suporte, né? Porque esse tipo de combate requer muita água, né? Então, a gente dá apoio aí para as cidades vizinhas. A gente já foi até Joinville, Jaraguá do Sul, Presidente Getúlio, Ibirama, Blumenau, bem, a Pomerode, as cidades da região aqui. Já fomos a Barra Velha no incêndio grande, fomos a Brusque no incêndio grande lá também. Enfim, onde há necessidade de um apoio, de um suporte maior de água, a gente manda a equipe. Certo. Que legal, que legal. É importante, né, a gente reforçar, né, que é uma associação, não tem fim lucrativo, tem os voluntários e como se chamam esses voluntários para que eles venham fazer o convite para eles, assim, para eles fazerem parte? A gente tem as nossas redes sociais, né, mas a gente divulga nos canais abertos também, né? Curso de formação de bombeiro voluntário, né? Então a gente faz uma divulgação bem grande aí com o objetivo de ter um grupo importante, porque nem todos se formam, né? Muitos têm uma ideia diferente de como funciona, chega lá, se depara com alguma coisa, às vezes até em situações de emergência, vai para uma emergência e se depara lá com uma cena feia, uma cena impactante, aí não, isso não é para mim, não dá certo, né? Assim como tem outras pessoas que
Tenho vários casos de pessoas que não podiam, tinham um histórico assim de não posso ver sangue, não posso, mas entrou lá e conseguiu superar essa dificuldade, né? Então são pessoas da comunidade. O objetivo dos voluntários, dos nossos voluntários, é aquele momento assim, ó, para você fazer alguma coisa em prol da sua comunidade, entendeu? Porque é muito fácil em rede social reclamar de todas as instituições, né? Hoje todo mundo é especialista, né, na rede social, não faz a menor ideia às vezes do que está acontecendo naquela instituição, como funciona, e vai na rede social. Então lá a gente está dando uma oportunidade para não só ir na rede social dar a sua opinião, mas ir lá então, né, e fazer realmente, botar a mão, fazer o curso de formação, e depois, nosso curso de formação demora 2 anos, né? Fazer o curso de formação, fazer um treinamento semanal e fazer os plantões, né? Então o nosso voluntário, ele funciona, ele tem 2 atividades por semana. Ele tem um plantão, que ele escolhe o dia. Nós temos 3 opções ali, das 6 às 14, das 14 às 20 e das 20 às 6 do outro dia. Então ele escolhe, não, vou fazer toda quarta-feira à noite. É o único dia que tá bom. Então toda quarta-feira à noite ele assume a responsabilidade de estar fardado às 20 horas, fazer a conferência do seu equipamento, ver qual carro que ele vai tripular e atender as situações, né? Mas no outro dia ele trabalha? Sim, ele pode dormir, né? Ele faz as conferências, janta e depois ele está liberado para dormir. Se der alguma ocorrência, vai tocar o alarme, aí ele vai para o carro vai que ele está à disposição para atender. Né? Então isso já funciona dessa forma aqui em Dayal há 26 anos, né? Como a gente já falou, mas nas outras unidades aqui do estado também, a gente tem 32 unidades de bombeiros voluntários no estado de Santa Catarina, né? E é assim que funciona, né? Então o voluntário é aquela pessoa assim que eu quero me doar, eu quero fazer a minha parte, né? De forma desinteressada, né? E aí a gente tem muita gente que fala para os nossos voluntários assim, sim, mas de graça? Tu trabalha de graça? Tu é muito, muito bobo, né? Ir lá trabalhar de graça. Mas, primeiro, qual é o verdadeiro sentido da vida? Né? A gente leva alguma coisa quando a gente morre? A gente não leva nada. A gente vai levar exatamente quem a gente é, o bem que a gente fez, né? O amor que a gente doou de forma desinteressada, a ajuda. E o verdadeiro sentido da vida talvez seja esse. O verdadeiro valor não é monetário, né? É quem você fez, e o que você fez para o bem de alguém, né? Então quem reclama ou quem julga um voluntário tem que entender que às vezes, e isso já aconteceu várias vezes, ele foi atendido por aquele voluntário, né? Se ele precisar, ou alguém da família, ou alguém que ele ama muito, vai ser aquele voluntário que ele criticou por ser voluntário. Não vai nem perguntar se está recebendo ou não naquele momento, né? É por ele, né? Que vai, exatamente, é por ele que ele vai ser atendido. Então a gente sempre pede, ao contrário, né, Heriberto, para incentivar essas pessoas e ir lá fazer. Mas eu tenho medo de altura, mas se especializa em atendimento pré-hospitalar, em incêndio. Mas eu tenho medo de água, se especializa em altura, enfim, né? A gente consegue encaixar todo mundo que tenha vontade, interesse de fazer o bem, sem olhar a quem, de forma desinteressada, né? Quando ocorre um momento de crise, né? Tu falou que tem a escala, né? Normal, digamos, de cada um, mas quando tem um momento de a crise, que eu digo daí assim, um evento, né? Que demanda uma equipe maior, aí chama-se os voluntários. Sim, a gente tem uma boa experiência em relação a isso, né? Normalmente quando dá esse tipo de situação, há uma comoção pública muito grande. Quando a nossa cidade é acometida, a própria cidade, as próprias empresas, muitas param, né? Por conta da dificuldade, por exemplo, a enchente, né? E o nosso plantão normalmente dobra, triplica, sabe? O terremoto do Haiti, por exemplo, a gente conseguiu mandar uma equipe para lá, para ficar semanas lá, né?
E todos foram dispensados do seu trabalho, empresários, não, pode ir que eu abono aqui as suas faltas, né? Não será descontado, enfim. Tivemos empresário que disse, não, você não pode ir, tudo certo. Mas inúmeros outros, né, disseram, não, você pode ir, nós inclusive vamos te ajudar, temos orgulho que você vá para lá, porque existe uma comoção pública muito grande. Eu lembro do Covid, eu pensei exatamente isso, né? Pensei, meu Deus, quem é que vai ser o voluntário que vai sair da sua casa, botar a sua vida em risco? No início da pandemia, lembra? A gente via aqueles vídeos lá na China, que as pessoas caíam no shopping, em ponto de ônibus. Enfim, a gente achava que era ainda muito pior do que já foi, né? Foi horrível, mas tínhamos a impressão que era pior. E nós, principalmente, né? Porque nós atendíamos todo dia pessoas contaminadas, levávamos para o hospital, né? E aí eu pensei, meu Deus, nós vamos ter uma dificuldade de manter o serviço funcionando, porque se é o seu emprego, se você é pago para isso, você depende disso. Não tem nem muita opção. Mas né? lá não, é o contrário, né? Sim. E dobrou o plantão, triplicou o plantão, sabe? Nós tínhamos às vezes que pedir pro pessoal ir embora durante ali o lockdown, né? Sim. Tínhamos tanta gente no Corpo de Bombeiros que às vezes não tinha condições de alojamento, de alimentação e tudo. Então nós fazíamos um rodízio para conseguir manter o serviço em condições, né? Então a gente tem essa experiência inúmeras vezes, inúmeras tragédias, o nosso plantão sempre dobrou. Inclusive tem uma situação que eu lembro do Covid, que nós tivemos recebemos uma ligação que realmente tinha uma pessoa que estava contaminada, que tinha dado os testes positivos e que tinha que conduzi-la ao hospital. E aí eu pensei, e agora, né? Agora é a hora bem no início, né? Aí tinha bastante gente lá. Eu perguntei, pessoal, recebemos uma ligação de um Covid positivo, temos que conduzir para o hospital. Aí eu disse, tem algum voluntário? E naquele dia tinha lá uns 30 plantonistas, mais ou menos, né? E todos foram voluntários. Então ali a gente viu o comprometimento, né? Então, isso marcou muito. Legal. Foi bem legal. Bem bacana. Então, o voluntário, ele realmente se dedica. Ele dedica de forma plena, né? De forma completa. E por isso que essas instituições, como eu falei, nós temos aí 30 e poucos quartéis no estado, por isso que ela consegue trabalhar basicamente com o pessoal voluntário, porque é um pessoal realmente comprometido, sabe, Heriberto? Um pessoal que realmente se dedica à causa, né? Então isso é legal. Eu puxei esse assunto do voluntariado porque, veja, é uma dor que a maioria das instituições tem de manter os seus voluntários nas instituições. Tem muitas instituições que têm o pessoal contratado, né? Professores, né? Atendentes, mas ainda assim necessita de voluntários para outras atividades que são aquelas esporádicas, né? Vocês têm uma atividade que ela é voluntária, mas ela é assim em forma de escala. E bom, a outra pergunta que eu vou fazer: o voluntário ele acaba indo para o quartel quantas vezes no mês? 2, 3, 5 vezes, conforme a escala 2 vezes por semana. Uma para treinamento. Olha aí. Uma para treinamento, que é um treinamento obrigatório, e o plantão. Então, assim, é um comprometimento. Eu vou fazendo um paralelo assim, muito maior do que se eu me disponho a ajudar num pedágio de uma escola que está fazendo um pedágio no final de semana. Não, a gente sempre fala assim, nós vivemos de motivação, né? O nosso pagamento é motivação, né? O nosso pagamento não é monetário. É mais do que só a consciência de que aquela evolução espiritual, de eu entender que eu tenho que fazer o bem, que eu tenho que ajudar as pessoas, né? E então
assim, toda semana tem criança lá, todo dia tem pais que trazem crianças porque querem ver o bombeiro, né? Então esse talvez seja um motivo, sabe? Muita gente que sempre teve o sonho de poder participar de um serviço como Corpo de Bombeiros, é a oportunidade, né? Aliás, qual foi o menino que nunca sonhou em ser bombeiro, né? Exatamente. Tu também, Tyson? Ou nunca passou? Cara, acho que é meio que... Então talvez esse seja essa seja uma explicação. Tô falando dos meninos, porque assim é a minha realidade, né? Mas certamente tem meninas que também o desejam, né? Sim, hoje eu tenho um sonho, inúmeras né? mulheres. Então, tem inúmeras voluntárias lá, que inclusive a gente até tem o plantão feminino, que aí é só mulheres, e que funciona muito bem, né? Eu acredito que tem, pegando o gancho agora, desculpa te interrompendo, mas algumas situações elas são até melhor que tenha uma mulher voluntária, né? Sim, mulher bombeira. Claro, para a fazer interação com né? inúmeras situações, né? Tem habilidades que os homens têm, mas tem habilidades que as mulheres têm que os homens não têm e vice-versa, né? Até o próprio atendimento a uma outra mulher, né? Sim. Essa semana, inclusive, a gente fez 2 partos, né? E como é legal quando tem uma mulher junto, né? A equipe para ajudar no parto, a mulher se sente... A mãe que está se sente bem mais acolhida, né? Por melhor que a equipe masculina seja, mas é muito bom, né? Ter uma mulher na equipe, relação interpessoal. A gente tem um trabalho que a gente aborda a vítima, seja no chão, seja dentro de um veículo, preso em ferragem, seja como for. A relação interpessoal que é chegar e dizer, olha, oi, eu sou do Corpo de Bombeiros, meu nome é fulano de tal, eu vim aqui para te ajudar, fica calma, pega aqui na minha mão, se estiver sentindo dor, me fala. Essa relação interpessoal durante o acidente, né? Na minha opinião, ela é feita melhor por mulheres, né? As mulheres têm mais sensibilidade para conversar, para deixar a vítima um pouco mais calma, né? Mais tranquila. Então, além de emergência pediátrica, né? Emergência com crianças, enfim, né? A gente tem uma série de coisas lá que as mulheres são muito, muito boas. Que legal. Vinotti, eu queria te perguntar sobre os projetos aí que vocês têm, né? Tem vários, né? O principal projeto é o atendimento de emergência da cidade, né? É a operação, né? Esse é o objetivo principal da formação da organização, né? É atender afogamento, atender pessoas que estão na superfície da água, resgate em corredeiras, né? A gente tem um rio lá bem violento, pessoas que ainda estão sobre a água pedindo socorro, atender incêndios, atendimento pré-hospitalar, vítimas soterradas, presas em ferragens, atropelamentos, colisões, enfim. Atender a altura também, pessoas que estejam de alguma forma em lugares de difícil acesso, que a gente tenha que descer com equipamento, cordas, enfim. Ou seja, toda a gama de atendimento de emergência do Corpo de Bombeiros. Quando é possível, a gente tem um trabalho lá de atendimento de atropelamento de animais. Então a gente vai com um carro próprio, né? Nós temos um grande parceiro lá que atende somente o Corpo de Bombeiros, né? Não adianta você levar um cão lá particular, porque eles não têm como atender, tem que ser através do Corpo de Bombeiros, né? Então a clínica vira-lata, ela atende e depois, quando está liberado, o Corpo de Bombeiros pega novamente esse animal que foi atropelado ou cometido. Então também temos esse trabalho. E aí a gente tem lá a banda de música, né? Que é um trabalho social, né? Com o objetivo, inclusive, o principal objetivo da banda de música é as crianças, né? Nós damos prioridades para as crianças, a gente faz aula de música, a gente fornece o instrumento, né? É tudo gratuito, fornece o instrumento. O instrumento a gente conseguiu através da Lei Rouanet, através de uma doação dos amigos do 23BI. Nós temos o maestro, que era também
do 23BI, é um capitão reformado do 23BI, capitão Murilo. E então a gente consegue fazer um trabalho bem legal na banda de música, né? Hoje ela nos orgulha muito em todos os lugares que ela vai, né? Aliás, eu tenho uma parte aqui. A gente participou num evento ali na Associação Empresarial que a banda CID tocou o hino nacional, gente, é de arrepiar. E assim, era uma formação bem básica, digamos, né? Sim. Tinham 6 ou 7 pessoas ali, mas maravilhoso. A nossa banda completa ela é composta por 32 músicos, né? E é bem, bem legal. E ela tem tanto adultos como Exato. Os pequenos aí, né? O objetivo é tentar tirar o foco de coisas ruins, né? E trazer para, não só para dentro do Corpo de Bombeiros, mas também para uma coisa que daqui a pouco pode até te dar uma profissão, te dar um futuro, né? Um negócio legal. E lá a gente incentiva muito a estudar, a ter boas notas, a respeitar os pais, enfim, né? E a gente dá prioridade, como eu falei, para adolescentes, crianças que estejam em risco social. Quando alguém da assistência social, do Conselho Tutelar, pede para a gente abrir uma vaga para algum adolescente, algum jovem que esteja em risco, é a nossa prioridade, né? Aí a gente tem banco de cadeira de roda, muleta, camas hospitalares, botas ortopédicas. A gente tem isso há muitos anos, né? Então é uma tradição lá na cidade, né? Sempre que alguém precisa, vai lá no Corpo de Bombeiros. A gente tem mais de 100 muletas, para ter uma ideia. Tem umas 12 camas hospitalares. Isso tudo em apoio, principalmente com o Rotary, né? O Rotary, aí hospital, enfim, né? Pessoas que compram e depois vão lá e doam para o bombeiro, que aí não vão mais usar. Então, quando alguém precisa, a gente tem condições de emprestar, né? Temos o apoio do Lions para fazer a manutenção nas cadeiras de rodas e muletas. Enfim, várias mãos, né? A gente tem também um trabalho que a gente faz de ajuda a famílias carentes, a distribuição de cestas básicas. Alguns empresários nos doam cestas básicas, e a gente vai pessoalmente na casa ver se realmente precisa ou não e faz a doação, né? Ô Vinote, deixa eu só voltar a gente volta nas cestas de novo, mas eu queria só entender essa questão dos empréstimos aí, né? Claro. Tem prazo que a pessoa deve ficar, ou assim, usa enquanto Então, necessita? Heriberto, isso é uma pergunta bem legal, porque a gente tem um problema com isso, sabe? A gente tem um prazo de 6 meses que a gente pode refazer não temos nenhum problema em refazer o contrato para mais 6 meses, o empréstimo, né? Mas nós temos um número gigantesco de pessoas que pegam e não devolvem. Então, isso é um problema. A gente tem que ficar ligando, pedindo, por favor. A pessoa não está mais usando, ela não precisa mais, mas ela não devolve. Inclusive, eu tive um caso muito emblemático. É legal contar isso, é legal para as pessoas saberem que nem tudo são flores, né? De uma cama hospitalar que a gente emprestou, e um belo dia, como é que a gente empresta, a pessoa tem que vir lá buscar, né? Eu não tenho condições de ainda ter carro disponível para ficar levando, né? Então a pessoa tem que ir lá no bombeiro buscar. E aí o senhor ligou para a gente e disse: olha, vocês vêm buscar essa cama hospitalar aqui, senão eu vou tocar fogo na cama. Então, além da gente emprestar, além de ele não devolver no prazo que deveria devolver, ainda alegou, ameaçando a gente, né? Então, assim, a gente tem um contrato, né? Porque algumas pessoas vão perguntar: mas vocês não têm um contrato? Pessoa, sim, temos um contrato, a pessoa assina, mas se nós formos acionar judicialmente cada um que não devolve uma muleta, sai mais caro o processo do que a muleta, né? Então não vale a pena, né? A gente conta com a boa vontade da pessoa em casos especiais, claro, que aí a gente aciona. Mas
Não dá pra gente... Então a gente conta com a boa vontade das pessoas que, assim como precisaram usar e estava disponível quando precisaram, que ela devolva para que outras pessoas possam utilizar. Mas a tua pergunta a gente tem um contrato, um prazo de 6 meses, ele pode ser refeito, né? E o objetivo principal são pessoas de baixa renda, né? Pessoas, embora nós tenhamos pessoas lá de muito poder aquisitivo e que vão lá buscar muleta emprestada, cadeira de rodas, enfim, mas o nosso foco maior é para pessoas de baixo poder aquisitivo, que não tenham condições de alugar ou de comprar, né? Isso acaba sendo uma logística interessante, o controle disso também, porque vamos lá, isso, muletas, imagino que seja um volume muito maior, né, do que cadeiras e camas, né? E alguém precisa estar de olho assim, semana que vem a gente deve receber de volta tantas, né? Pelo contrato, mas também imagino que muitas voltam antes pela recuperação. Então, assim, isso tudo tem que ter toda uma organização para funcionar também, né? O mesmo operador, porque a gente não tem gente sobrando lá, o mesmo operador que atende o telefone 193, que faz todo o despacho de socorro, que pede apoio para polícia rodoviária estadual, Polícia Rodoviária Federal, que avisa o hospital que estamos indo com vítimas e que explica o endereço via rádio para os carros, é a mesma pessoa que atende fazer o contratozinho ali de empréstimo, sabe? Então, às vezes, dá um apuro lá. E nós temos alguns voluntários que ajudam lá. Hoje, nós temos uma fisioterapeuta, Daniela, que é uma bombeira voluntária, que está cuidando dessa parte de contratos, e, enfim. E temos o Lions também, que nos procurou para ajudar na manutenção, né, de quando quebram uma cadeira de roda, uma muleta, né? Mas sempre temos dificuldades, né, para gerir isso tudo. Manutenção, né? Ela é necessária, né? Porque Sim. ela não aguenta a vida toda, né? E é muito comum, assim, sabe, quando volta, sempre tem que fazer uma manutenção, uma higienização, isso é muito comum, né? Aquelas cadeiras de banho aí também são usadas para cadeira para ir no banheiro, né? E a urina, ela é bem ácida, então corrói, aí tem que lixar, pintar, enfim, tem uma manutenção bem importante. Legal. Agora vamos voltar na cesta básica. Então vocês recebem para também ser distribuído. A gente tem esse trabalho também, né, de ajudar famílias carentes. Isso ficou mais evidente na época da pandemia, porque a gente fez um trabalho bem grande na época da pandemia, porque muita gente perdeu o emprego, né? Muita gente foi dispensada naquela sem remuneração, enfim. E famílias assim, de classe média, que não eram famílias de histórico de famílias carentes, mas que começaram a passar necessidade. E aí a gente fez um trabalho bem grande lá. Muitos empresários, muitas pessoas nos doavam cesta básica e a gente cadastrava essas famílias que estavam passando necessidade durante a pandemia, né? E levava cestas nas casas dessas pessoas. Além disso, também a gente sempre é centro de doação de alimento quando tem essas catástrofes. Rio Grande do Sul, a gente trabalhou... nossa, a gente... eu não lembro exato, mas acho que foram 6 carretas que saíram do Corpo de Bombeiros para as cidades do Rio Grande do Sul para apoio, né, de alimentação, né? Além da equipe de operação de bombeiros que nós mandamos para o Rio Grande do Sul, não só de Indaial, do estado todo, né? Mas o Corpo de Bombeiros de Indaial foi centro de recebimento de alimentos por um bom tempo ali, né? A grande parte das coisas que nós mandávamos era alimento, água, e aí alguma coisa de cobertores e, né, roupa. A gente muito pouco, porque a gente não faz campanha de roupa, porque roupa tem muito, sabe? Sim. E acaba assim que tem muita gente que faz limpeza e manda roupas que não tem mais como utilizar, calçados. Mais um que relata isso aqui no podcast. Então a gente não aceita roupa lá no bombeiro. Assim, nesse sentido, né? E a gente sempre reforça assim, aquelas que recebem roupa, gente, manda roupa que dê para usar.
né? Não é para descarte, né? Não é lixo. É. Né? Mas infelizmente ainda, assim Sim, como o uma cidadão, boa parte, tá? Uma o boa cidadão parte. queria queimar a cama, Sim. né? Tem gente que se utiliza desse mecanismo para, de fato, descartar aquela... E aí depois a gente fica numa situação muito difícil, porque se alguém vê a gente jogar roupa no lixo, vai dizer, olha lá, a gente doa Sim. e eles jogam fora, né? Se a gente não sabe o que fazer, porque aí tem aquela montanha de roupa que não dá para se reaproveitar, e a gente fica também com dificuldade de espaço físico e tudo. Então, há muito tempo atrás já, né, a gente não aceita roupa. A gente faz campanhas de cobertores, de alimentos, enfim, de tudo, né? Mas a gente não aceita roupa exatamente por conta disso. Que legal. Tem o coral. Temos um coral de vozes, né? A gente também, né, tem o objetivo sempre de ajudar, né, de tirar, de concorrer com a droga, né, com o tráfico, com as coisas ruins, né, enfim, né? Então tentar dar oportunidades para pessoas que além do Corpo de Bombeiros, né, que dá uma oportunidade gigante de você ser uma pessoa melhor, mas coral, a banda de música, o Bombeiro Mirim, aspirante. Para ter uma ideia, a gente tem hoje algo em torno de 150 crianças nesse projeto do Corpo de Bombeiros Mirins e aspirantes, a partir dos 6 anos até os 17. E aí quando ele completa 18, ele vai para o grupo voluntário operacional, né? Aí ele faz o curso para ser um bombeiro. Mas aí ele já vem bem mais preparado, né? Bem mais treinado, digamos assim, porque as crianças recebem, além de outras coisas, cidadania. A gente fala no dia da árvore, fala da árvore, o dia do índio fala do índio, enfim. Ainda a gente tem, o foco é treinamentos de primeiros socorros, combate a incêndio, né? E como é que é essa participação, assim? Como que essas crianças chegam até vocês? Um processo seletivo? A gente abre vagas nas redes sociais, né? Mas a gente tem um problema muito grande, porque se nós abríssemos vagas livres, nós teríamos mais de 300 crianças seguramente, sabe? Tem uma fila de espera enorme. Mas a gente tem também um número limitado, porque são todos voluntários que cuidam, todos bombeiros que foram bombeiros, participaram da formação, que atenderam situações na rua de emergência e são voluntários também no Bombeiro Mirim, né? Alguns continuam na operação, outros só no Bombeiro Mirim, mas todos, sem exceção, foram bombeiros, né? E aí a gente tem dificuldade, porque a gente tem uma média lá de um coordenador para cada 10 crianças. Então, imagina, é um grupo muito grande de voluntários para tocar o Bombeiro Mirim, né? E mesmo com as dificuldades, mas ele é feito de forma fantástica, assim, sabe? É lindo de ver os treinamentos do Bombeiro Mirim aspirante lá, né? E a equipe que está lá é uma equipe comprometida, responsável, que faz um trabalho também fantástico, assim, com os pais. Nós temos uma psicóloga lá, voluntária, que acompanha, temos nutricionista. Até eu comentei naquele encontro que nós tivemos na associação comercial, de que a gente fornece alimento para as crianças durante o treinamento, porque foi-se notado que algumas crianças vinham de casa sem se alimentarem, né? E algumas tinham dificuldades de ter alimento em casa, né? De pessoas de risco social, né? De dificuldade financeira. Então a gente passou a fornecer alimentos durante os treinamentos. Isso vem do FIA, né? Vem de um monte de lugares diferentes, né? Que a gente até pode comentar as fontes de manutenção do Corpo de Bombeiros, mas uma delas é o FIA, né? Outra é a Lei Rouanet, né? Que mantém a banda de música. Outra é as pessoas, e essa é extremamente importante, as pessoas nos ajudam através da conta de luz, com 1, 2, 5, 10, 15 reais, 20, quanto puder, né? E isso, dali a gente sai dinheiro para tudo quanto é canto, né? Para manter a operação,
mas também para ajudar na banda, ajudar no Bombeiro Mirim Aspirante, ajudar em todas os nossos projetos que a gente tem, né? Ô Vinotti, o Bombeiro Mirim Aspirante, né? Qual é a frequência que eles se reúnem? Aos sábados. Todo sábado? Aos sábados, todo sábado. Todo sábado. Legal. Bacana, então eles têm um compromisso. É como sábados. se fosse o escoteiro, assim, né? Como se fosse o escoteiro, né? Aí os sábados. Mas eles têm, por exemplo, agora, semana retrasada, eles fizeram um acampamento, né? Então eles saem no sábado e voltam no domingo, né? Então tem atividades. Tem o plantão Mirim Aspirante, que eles ficam no Corpo de Bombeiros lá 24 horas. Aí eles ajudam na conferência dos carros, eles ficam lá na central de operações vendo como que é a triagem das situações de emergência, né? Eles não saem na rua, mas eles ficam lá dentro vendo as rotinas lá do... A gente tem todo dia às 8 horas hasteamento da bandeira, às 18 horas arriamento da bandeira. Então eles participam dessa atividade também para... Como eu falei, né? Além de tudo, a questão da cidadania, né? Eles cantam o hino nacional. Na última formatura, a nossa banda tocando o hino nacional e o bombeiro cantando foi emocionante, assim, porque chegava a abafar a banda de tão alto que os bombeiros cantaram o hino. E normalmente você vai em evento, é muito comum ninguém cantar, né? Ninguém cantar ou cantar muito baixinho. Ou você vê alguns ali fazendo sinal com a boca que está cantando, mas que na verdade não está, né? Sim. Então esse é um cuidado que a gente toma. Todos os treinamentos, eles cantam o hino nacional e cantam o hino da cidade de Indaial, que é a nossa... E aí nos dias de evento, 7 de setembro, formaturas, né? É emocionante de ver. Estão lá presentes. Exatamente. Que legal. E a formatura, ela ocorre uma vez por ano também? Uma vez por ano. Assim, mas aí quem é que é formado? A gente tanto forma... faz a idade ou só os que estão saindo para ser voluntário? A gente forma bombeiros mirins e aspirantes, lá tem uma formatura deles também. E a gente tem a formatura dos adultos, né? Que dão nome para ser voluntários, que fazem o curso e que recebem a farda para começar o atendimento externo, né? Então ali eles fazem a formatura também, né? Isso deve ter alguns pequenos ali que estão loucos para chegar nos 18 para ir para a rua, né? É muito comum. É muito comum. Legal. Esse programa já existe há mais tempo também. Bombeiro Mirim? Isso. Desde 2001. O legal é que já vai formando, né? 24 anos, né? É claro que nem todos serão depois, né? Senão vocês teriam lá milhares de voluntários, né? Mas já é um preparativo, né? Sim. Mas eu penso que o ganho maior é o que você deixou para essa criança, para esse adolescente, para a vida dele, né? Sim. Isso aí não tem preço, né? Eu dou exemplo, quando eu era adolescente ali, eu entrei no escoteiro, eu acho que com 8 anos, 9 anos, né? E na época as minhas companhias não eram boas, sabe? Então eu tenho certeza que se não fosse o grupo escoteiro Aruac, aqui de Blumenau, que na época era sediado lá no Clube Subtenente Sargentos, se não fosse o Grupo Escoteiro Aruac, eu não estaria aqui, não seria bombeiro, sabe? Não teria seguido o caminho que eu segui. Então, assim como o escoteiro me deu essa oportunidade de ser uma pessoa melhor, a gente, lá em 2001, a gente pensou exatamente nisso, né? Montar um corpo de bombeiros mirins com esse objetivo, né? De dar um foco, de dar um caminho melhor, né? E se nesses anos todos a gente ajudou uma criança, já valeu a pena, né? Vamos lá, né? A gente deve ter ajudado muito mais, né? Mas se tivesse ajudado uma única vida, né? A não ir para um lado ruim, já tudo valeu a pena nesses 24 anos de bombeiros mirins e aspirantes. Ali eles aprendem primeiros socorros também? Sim, primeiros socorros. E é muito comum a gente estar num acidente e daqui a pouco vem às vezes um adulto, às vezes até um bombeiro aspirante,
ô, comandante, posso ajudar? E tu olha, pô, ele foi bombeiro mirim com a gente anos, né? Claro que pode sim. Ajuda aqui que nós estamos precisando, sabe? É muito comum isso. É muito comum a gente chegar no acidente, já tem lá alguém que passou pelos nossos treinamentos, né? E isso é muito comum. É difícil um acidente que não tenha já alguém que passou pelas nossas escolas, que não esteja próximo ao local, né? Sabe que eu uma vez, eu participei, talvez umas 3 ou 4 treinamentos de primeiros socorros em universidade que eu dei aula. Mas era uma coisa assim tão rápida e assim distanciada uma da outra que assim hoje eu não me arrisco a ajudar, porque eu não vou lembrar. Né? Agora, quando você faz isso como uma repetição, reforça, treina novamente, não tem jeito, tem que treinar, senão tu não... Né? Exatamente. Que nem andar de bicicleta. Dizem que tu não esquece, mas assim, fica alguns anos sem andar de bicicleta para ver assim que primeiro tu vai ter uma certa dificuldade, né? Depois vai embora, mas assim, é a repetição que vai te tornar excelente naquilo também, né? Então... E os protocolos mudam também bastante. Às vezes o que você aprendeu não é mais o que é usado hoje, né? Por exemplo, se fazia... Lembra nos livros de escola que se ensinava fazendo torniquete numa picada de cobra, né? Se ensinava a cortar, sugar o sangue no local da picada, enfim, né? Então isso tudo mudou, não é mais usado, né? E Pois é. Então tem que estar constantemente fazendo uma reciclagem, né? Isso sim. Que bacana. Eu gostei muito do que tu falou, a questão da motivação do voluntário, né? Acho que é um ponto essencial assim para você manter a turma nativa também, né? Sim. A missão, né? Ter a missão muito clara do por que você está ali, né? Isso acaba... um pouco, muito talvez, também o fato de você chegar lá no local da ocorrência e fazer a diferença para alguém que está lá pedindo socorro. Isso é um ponto de motivação gigante, né? Você poder fazer, você ver na prática, né? Você ir lá e se ajoelhar do lado e dizer: ei, calma, tá tudo bem, eu sou do Corpo de Bombeiros, eu vim aqui para te ajudar. Né? Isso é fantástico. Eu lembro de uma menina que veio me falar que ela ia ter que se afastar do bombeiro por problemas de tempo do trabalho, e ela ia começar a fazer a faculdade e coisa. E naquela noite eles saíram e fizeram um parto dentro da ambulância. E aí no outro dia ela disse: não vou sair. Não vou sair, me desculpa, mas não vou sair. Então, né, é aquela coisa da realidade de ajudar alguém, de poder realmente fazer o bem para alguém, né? Eu dou um exemplo no sentido contrário. Há uns anos atrás nós trouxemos para Indaial o CVV, o Centro de Valorização da Vida. E eu era o presidente. A gente fez 2 ou 3 cursos com o pessoal de Blumenau, conseguimos lá uma sala, telefone, começamos os plantões. Mas infelizmente, né, durou aí quase um ano, mas quando chegou no final do ano, nas épocas de festas, né, a gente ficou sem voluntários. Porque não é fácil, né, você ficar lá sozinho por horas numa sala, num telefone que às vezes não toca, né? Que às vezes toca, mas às vezes não, né? Então tem que estar muito resolvido com isso, né? Tem que ter bastante certeza, né? De que não, eu quero fazer isso. É importante. A minha presença aqui pode salvar a vida de alguém, né? E não é fácil. Eu sei que o CVV ele tem uma luta gigante para conseguir manter voluntários para 24 horas por dia estarem disponíveis para atender alguém, né, que você não vê, que está do outro lado, que precisa que você ouça, né, precisa de alguém para poder falar e desabafar e esvaziar o copo, né?
Então a gente teve que parar o CVV por conta de... Uhum. E hoje em dia, né, já na época, mas hoje em dia a gente tem um número gigantesco de tentativas de suicídio, como de suicídios consumados, né? Tem um número gigante, né? Muitas vezes não aparece porque não é divulgado, mas tem um número muito maior do que a gente pensa. Eu tenho ouvido muito de psicólogos assim, né, que é meio que uma coisa que não se deve falar para não estimular, mas por outro lado, assim, poxa, não era bom falar mais sobre isso para evitar? Existe não exatamente talvez com essas expressões, até porque elas são fortes, assim, né? E se alguém passou por isso na família, isso é pesado, né? Mas assim, quantos relatos, quantas histórias que a gente ouve de pessoas que foram salvas daquele momento de situação porque alguém próximo, alguma coisa aconteceu ali, né? E às vezes é assim, é a música que salva, né? Outro trabalho voluntário que salva, é um esporte que salva. Propósito, né? Ter algum propósito, né? Independente de qual seja, né? Ter algum propósito do bem, né? Para ter sentido, né? Para as coisas passarem a fazer sentido e aí a partir daí se distanciar dessa solidão, dessa, né? Tem que ter um propósito. E esse é o principal objetivo de todos esses programas, né? É tentar dar um propósito para as pessoas, né? Propósito para não ir para um lugar ruim e um propósito para estar fazendo alguma coisa boa. E se ficar nos bombeiros, melhor ainda, né? Melhor ainda, né? Porque além de ter um propósito, ainda vai estar ajudando a outras pessoas, né? Eu quero fazer só uma chamada aqui agora, porque nós temos alguns episódios agora, a gente lança uma palavra-chave que a pessoa, registrando ela aqui no chat, depois ela vai concorrer a um brinde aqui, um presentinho do podcast, tá? E como a gente está falando de toda essa questão do voluntariado, a palavra-chave vai ser voluntariado. A gente não vai voltar a repetir ela, né? Então, se alguém chegar no final, vai ter que voltar um pedacinho para ver qual é, né? Se achou que era bem no finalzinho, não é no finalzinho, vai ter que voltar um pouco, né? Mas essa é a palavra-chave desse nosso episódio, tá? Eu posso participar? Aí não vai dar, daí vai ser desclassificado por informação privilegiada. Ô Vinotti, e assim, bom, a gente já falou assim que quem quiser fazer parte, né, entra em contato com vocês, né? Vocês têm as chamadas também de formação. Tu falou que eram 2 anos a formação, né? 2 anos. No primeiro ano... Então o primeiro passo, na verdade, é seguir as redes sociais do Corpo de Bombeiros Voluntários agora de Indaial, em né? junho a gente tem... A gente já está com inscrição aberta, agora em junho começa um curso. E aí a pessoa recebe a farda depois de um tempo, começa a sair nos carros, fazer estágio, né? Até completar os 2 anos, aí ele está definitivamente formado, né? Bombeiro voluntário. E aí ele acaba ajudando na formação dos outros também, ajudando no treinamento dos novos bombeiros. E aí ele, na escala, ele concorre a qualquer ponto da escala, né? É feito um rodízio, mas normalmente ele está numa UR, numa unidade de resgate, ou em um caminhão de resgate, ou na central de gerenciamento, né? É feito um rodízio. A central de gerenciamento, ele atende o telefone, 193 e outros telefones convencionais. Ele faz a triagem, toca alarme, desloca a equipe, enfim, né? Então, qualquer ponto que ele ficar ali é extremamente importante para a equipe. E se a pessoa, não quero ser bombeiro operacional, não quero sair na rua, mas tem outras formas de ajudar lá também, né? Nós temos um projeto lá que é Amigo do Bombeiro, que aí você pode ajudar em várias outras situações. Nós temos algumas senhoras lá que nos ajudam fazendo refeições, ajudando nos eventos, organizando datas lá comemorativas, enfim. Até no próprio Bombeiro Mirim, por exemplo,
eu quero só ajudar no Bombeiro Mirim. Então vai junto nos eventos, ajuda a cuidar das crianças, a fazer as refeições. Tem lugar para todos que queiram, de alguma forma, ser um voluntário, né? E não só no bombeiro, né? Na PAI tem, nos hospitais tem, na rede feminina de combate ao câncer tem em vários lugares, né? O importante é que você faça alguma coisa para ajudar alguém, né? De forma desinteressada, exatamente com o objetivo único, exclusivamente de ajudar, de fazer o bem, de fazer a caridade, né? Olha quanta história bacana, né? Além de atuar na prevenção de combate a incêndio, atendimento de emergência, pré-hospitalar, resgate, busca e salvamento, ainda tem todo um combo de outras coisas que o bombeiro voluntário entrega, né? Isso é muito bacana, porque sai um pouco daquela ideia tradicional que se tem de que é só aquela atividade operacional, né? Aquilo de estar lá no salvamento. Não, na verdade até atua de outras formas de salvamento também, como eu já falei, né? Porque acaba ajudando, contribuindo para a vida das pessoas, né? Heriberto, a gente fala muito lá porque já tivemos inúmeros exemplos de pessoas que vão lá para ajudar e acabam sendo ajudados, sabe? Pessoas que passaram a ter um propósito depois que se tornaram voluntários, né? Depois que entraram para o Corpo de Bombeiros Voluntários, passaram a ter um sentido maior na vida. Eu tenho bombeiros que se afastaram das drogas, bombeiros que se afastaram das bebidas alcoólicas, bombeiros que tinham um relacionamento ruim com a família e a partir desse momento mudou o seu relacionamento com a família. Enfim, eu tenho inúmeros depoimentos lá dentro de pessoas que foram ajudar e acabaram. Então não é só salvar as vidas de quem está fora, né? Às vezes a gente acaba se salvando a vida de alguém que está lá dentro, né? Achando que vai lá para ajudar e é muito mais ajudado do que ajuda, né? Que bacana. Cara, que legal, que bate-papo gostoso. A gente está indo já para o final também. E enfim, eu queria assim pedir para tu deixar uma mensagem final aí para quem acompanhou o episódio até aqui. Só rapidinho, tem inúmeras coisas legais, a gente já falou algumas mensagens para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Mas eu queria falar rapidamente sobre o celular, sobre a rede social. Vamos lá. Principalmente porque eu sou bombeiro e eu tenho visto um crescimento enorme em acidentes que... a pessoa não falou que estava com o celular no momento, né, na rede social no momento do acidente. Mas a gente sabe por uma série de coisas, né? Pelo fato de um lugar que não era noite, não estava chovendo, não estava liso, não era uma curva, não houve uma freada, simplesmente a pessoa bateu do nada, sem frear, saiu da pista ou invadiu a pista no sentido contrário. A gente tem visto muito isso. E, na verdade, isso é só a ponta do iceberg, né? A rede social é um problema gigantesco. Quanta gente que deixa de conversar com as pessoas que ama, que deixa de falar com seus filhos, com seus pais, né? Para ficar, muitas vezes, numa rede social que não às vezes, depende do que você está olhando, nem traz nada de muito interessante. Então, assim, para cuidarem muito, para não dividirem isso com as pessoas que amam, porque amanhã eles não vão estar ali. E aí você não vai conseguir falar com eles, né? E, que saudade, mas, quanto tempo você perdeu. Então, cuidado com isso, né? Cuidado com seus filhos, né? As crianças, elas não podem ficar tanto tempo nas telas, nas redes sociais, nos celulares. Mas é tão bom, né? Porque é um momento de paz que os pais têm, né? Que as crianças não estão... Gente, isso é um veneno em pequenas doses, em pequenas gotinhas que vão cada vez envenenando mais. E eu, particularmente, como bombeiro, né, gosto de falar que inúmeras tragédias ocorrem por conta do uso do celular, das redes sociais enquanto dirige. E já ultrapassou
com certeza a injeção de bebida alcoólica. Só que é uma estatística difícil de computar, né? Porque as pessoas não admite, falam, né? não admitem, né? E outras acabam. Nós, as últimas semanas, tivemos acidentes horríveis lá na nossa região. E alguns deles a gente sabe que foi por conta do celular, por conta da rede social. Então fica aí essa reflexão. Olhe, viaje mais na presença das pessoas que você ama, porque é muito mais importante, né? É isso aí. Maravilha. Não esqueça a palavra-chave, eu não vou repetir ela, né? Para não ter que voltar um pedacinho. Obrigado pela oportunidade, né, Heriberto? Pô, que bacana, né? Muito obrigado é uma mesmo. Pequena lembrança, tá? Do episódio, para vocês usarem lá no escritório lá da corporação. Bacana. Mousepad aí, sempre é útil, né? Muito útil. Inclusive o meu tá todo rasgado. Olha aí, ó. Essa história, né, Tyson? Essa a gente já escutou algumas vezes, assim. A pessoa diz, puxa, eu tava precisando mesmo, né? E de fato, isso aí é uma coisa que usa bastante, né? Usa bastante, né? Quero te agradecer mais uma vez. Leva também o abraço do podcast para toda a corporação e agradecer, assim, por todo o trabalho que vocês fazem. A gente sabe a importância e eu até hoje eu não precisei usar, né? Mas eu sei que se um dia eu precisar, eu posso contar com a equipe também, né? Bacana, então, assim, tomara muito obrigado, que nunca precise. Nós que agradecemos. Quero agradecer muito especialmente todos os bombeiros voluntários, né, e suas famílias que permitem que eles estejam lá, né? Que é por isso que o Corpo de Bombeiros consegue, não só em Dayal, né? Aqui em Blumenau também tem voluntários, né? Se você é de Blumenau e quer ser voluntário, normalmente em todas as cidades que tem bombeiros, existe a possibilidade de você ser um bombeiro voluntário, né? Que chama de comunitário, mas é a mesma ideia, né? Pessoas se doarem em prol do seu semelhante. É isso aí. Bacana. Obrigadão. E ficamos por aqui hoje e agradecer também ao Tyson aí que está nos auxiliando nas gravações, ao estúdio digital aqui da Jovem Pan, e a gente se vê no próximo episódio.